Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast. Esse que é um programa técnico, mas direto ao assunto, com muita informação de qualidade para quem é produtor. E hoje a gente vai falar sobre como produzir mais soja utilizando bioinsumos. Um assunto muito importante aí, ainda mais num ano como esse, né? Um ano que nós estamos produzindo bem soja, mas sempre dá para melhorar. Mas antes de apresentar para vocês os meus convidados, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, né? A gurizada da Embaá Aviação Agrícola, que como sempre está por aqui conosco. Eu preciso me corrigir, porque no último programa eu falei que era há 26 anos, mas na verdade é desde 1996. Esse ano fazem 30 anos que a Embaá Aviação Agrícola é uma parceira do produtor aqui em Uruguaiana e na fronteira. E a gente precisa comemorar isso aí, né, tchê? 30 anos da empresa não é para qualquer um. E além da Embaá, quem também está conosco é a Major League do Agro. A Major League do Agro está vindo aí. E é um ecossistema onde produtores e técnicos se encontram para discutir, para ter informação de qualidade, para entender sobre gestão. E é o tipo do lugar, é o tipo do ambiente para quem entende que só produtividade não é suficiente para que a gente tenha mais resultado no final de uma safra. Então vai ter muito debate de gestão lá. Vocês podem acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela e ter mais informação sobre a Major League do Agro, uma novidade que está chegando aí para vocês. E também já vou fazer uma chamada. No próximo programa a gente já vai estar com um novo patrocinador aqui também. A gente está ficando com um quadro bem bacana de patrocinadores que acreditam no projeto e estão conosco aqui. E bueno, então para apresentar o nosso convidado, os nossos convidados na verdade, né? Mas o primeiro deles, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado e doutorado também pela Universidade Federal de Santa Maria, com passagem pela Alemanha durante o doutorado. Ele é professor da UFSM, ministrando as disciplinas de Agricultura Especial 1 e 2, Manejo de Cultivos de Cereal de Inverno em Terras Baixas. Ele atua no programa de pós-graduação para alunos de mestrado e doutorado, além disso, em projetos de ensino e de extensão, já tendo realizado missões de trabalho para Alemanha, Bélgica, Espanha, Holanda e Paraguai. E acreditem vocês ou não, eu tive que reduzir um pouco aqui, resumir o currículo do homem, porque é muito vasto. É um prazer estar conversando contigo hoje, professor Thomas Martin, seja bem-vindo. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, pela ter aceitado a gente bater esse papo sobre biológicos. Um abraço a todos que estão aí acompanhando o trabalho. É um trabalho já de alguns anos, né, desde o início da graduação até mestrado em Santa Maria, doutorado na Exalc USP, com parte no Forschung Centrum Jülich. Trabalhei também 4 anos aí no Paraná, na UTFPR, e aí retornei para Santa Maria, que é a minha casa, né? E muito feliz de poder estar aqui, agradeço de coração esse nosso bate-papo, porque é uma forma da gente poder divulgar as nossas pesquisas que nós realizamos em Santa Maria e em outros lugares também, e nós divulgarmos para essas informações chegarem direto ao produtor. Então, estou muito feliz e estou sempre à disposição. Maravilha, professor. Eu que fico feliz, tá louco. E também estão conosco por aqui o Iago e o Edgar, que são alunos de doutorado do programa de pós-graduação lá de Santa Maria, trabalham junto com o professor e vão estar nos ajudando num bate-papo mais dinâmico nesse dia de hoje. Então, por favor, sejam muito bem-vindos, Iago e Edgar. Boa noite, nós estamos aqui no momento gravando dia de noite, né? Mas saúde da tua audiência, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que for assistir. E é um prazer estar aqui, te reencontrar também, Vinícius, nós comentávamos antes, já nos conhecemos há mais tempo. E agradecer a oportunidade aí de nós podermos falar um pouco sobre o nosso trabalho do dia a dia aí, que é com biológicos, aqui, especialmente com a cultura da soja, que nós vamos falar hoje. Maravilha. Vinícius, então vou me dirigir com um olá para atingir todos os públicos e horário que vão assistir o podcast aí. Eu também agradeço muito a oportunidade de estar contribuindo
e falando sobre biológicos. Como o Vinícius disse, eu sou aluno de pós-graduação em agronomia, a nível de doutorado, e procuro sempre contribuir melhor aí com o grupo, junto com o Edgar, o professor Thomas e os demais participantes do Grupo Cochilho. Maravilha, obrigado, guris. Olha, eu fico feliz com o calibre desse programa de hoje e eu sei que, embora a gente está falando com acadêmicos aqui, vai ser um papo muito prático, porque vocês são caras práticos, caras que estão no dia a dia com experimentos, mas a campo de fato, né? E bueno, gurizada, para a gente começar, então, eu acho que vamos começar do começo. O que eu quero dizer com isso? Nos últimos anos no Brasil vem crescendo e crescendo bastante a utilização de bioinsumos, né, de biológicos nas áreas dos produtores como um todo, mas quem começou com tudo isso lá atrás, dá para dizer, foi Brad Rhizobium para soja. Vamos falar um pouco sobre o Brad, quais são as vantagens, os benefícios, como é que está esse cenário atualmente da utilização do Brad Rhizobium, por exemplo? Bom, eu vou tomar a palavra de início aqui, né? O Brad Rhizobium é o nosso carro-chefe da cultura da soja. Ele, na década de 80, ele surge, aí foi desenvolvido algumas estirpes especializadas aí para atender a cultura da soja, para realizar a fixação biológica da soja. É algo que demorou muito tempo, está demorando muito tempo mesmo para a gente ter uma utilização em toda a área do Brasil, né? Só para você ter ideia, no Rio Grande do Sul, apenas 13% aí dos produtores utilizam de uma forma correta esse Brad Rhizobium, enquanto que lá no Mato Grosso são 55% utilizando biológicos. Então nós temos um amplo aspecto para evoluir. Diferentemente de outras culturas que necessitam o nitrogênio mineral sendo colocado, aportado através da ureia, sulfato de hormônio e assim por diante, a soja, ela tem a possibilidade de fazer esse processo, que é o segundo processo mais importante da natureza, que é essa simbiose soja, Brad Rhizobium, fixando nitrogênio, fixando 83 quilos de nitrogênio a cada tonelada de grãos de soja que é exportada. Então isso é muito fantástico, né? E cada tonelada de ureia que você produz, você tem que utilizar de 6 a 8 barris de petróleo. Hoje todo mundo sabe que o preço do petróleo e diesel subiu e está estourando nas nuvens, então imaginem nós, se nós tivéssemos que utilizar nitrogênio mineral na cultura da soja também, né? E nós temos que fazer o dever de casa de forma bem feita. Fazer a aplicação, fazer a inoculação, né, bem feita, para a gente ter um número mínimo de unidades formadoras de colônia nessa soja, e aí ela ser, entre aspas, autossustentável aí, a partir desse nitrogênio. E depois dos anos 80, 90, primeiro tecnologia foi apresentada pela Embrapa, esses pesquisadores. Essa é uma tecnologia que naquele momento, imagina, muitas novidades, muitas coisas novas, demorou muito para ser implementada e cada vez mais nós temos que bater em cima de regras básicas de acondicionamento, distribuição do produto e assim por diante, que são fatores limitantes do aumento da nodulação. E hoje a gente já está com tecnologias falando em co-inoculação, né? Ou seja, colocar o Brad Rhizobium com outros micro-organismos. E aí, no caso do Edgar, que daqui a pouco vai falar, nós vamos ter a aplicação do Brad Rhizobium via foliar na cultura da soja. Então, ano após ano, nós estamos apresentando novidades, né, para o produtor. E aí o cuidado que ele tem é fundamental justamente para aumentar a produtividade, aumentar a eficiência, aumentar a interação. Então, é algo que de custo é muito barato em relação à utilização do nitrogênio mineral e a eficiência é espetacular. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aproveitar esse gancho, porque assim, enquanto o senhor falava, eu ia escrevendo.
E aí a gente começa a pensar algumas coisas. Olha só, vamos pensar o cenário atual. Toda essa questão da guerra que está acontecendo, a questão da segurança com relação a gente ter insumos para a lavoura, né? E aí a gente pensa na utilização de brad-rizóbio, que é, como o senhor falou, de baixo custo, e a gente consegue fixar o nitrogênio a campo, né? Eu não estou dependendo da disponibilidade de ureia, eu não estou dependendo do gás natural lá do Irã para eu ter essa ureia disponível. Então, basicamente, se a gente for parar para pensar, é o sonho que todo agricultor quer, né? Eu conseguir adubo, vamos colocar o nitrogênio dentro de um adubo geral. Eu consegui adubo para minha lavoura sem risco de abastecimento a um custo baixo. Mas agora, por que a gente ainda tem uma taxa de utilização tão baixa? O senhor falou em 13%, eu anotei aqui. Ao que deve essa taxa de utilização tão baixa, sendo que é uma tecnologia barata e que entrega um resultado tão grande? Eu vou começar a responder, depois eu vou deixar um pouco para o Iago falar, que é uma coisa que nós discutimos esses dias, né? Tudo que é muito barato, ele é negligenciado. Infelizmente é isso. Nós entendemos, só vou dar uma cutucada no calcário, que é fundamental. Calcário é fundamental nas nossas áreas. E é um dos insumos mais baratos que a gente tem. É mais caro o transporte, vamos pensar de sair de Caçapava para chegar à Uruguaiana, o transporte é mais caro do que o próprio calcário. Positivo. Né? Então a gente enfrenta esse problema. E o brad-rizóbio também se tornou uma commodity, entre aspas, extremamente barato. E aí, como é barato, os produtores talvez não tenham todo o cuidado, mas é um cenário que está mudando. E aí talvez o Iago possa complementar em relação à questão da guerra, Iago, e da questão relacionada a escassez de diesel e escassez de adubo, né, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil produzido. Então, Vinícius, complementando o que o professor Thomas falou, no momento que a gente vive hoje, da guerra dos Estados Unidos aí contra o Irã, a gente tem principalmente, quando tu falaste ali, de incerteza de abastecimento. E a gente vem, inclusive, com o aspecto dos biológicos, justamente porque a gente precisa buscar nova alternativa para suprir essa demanda. Por exemplo, o Estreito de Hormuz, que é hoje o ponto mais falado da guerra, é onde passa 20% de todo o petróleo mundial, aí, toda a distribuição do petróleo mundial, e também passa a questão dos fertilizantes, principalmente nitrogenados. E aí, inclusive hoje eu vi informações no Instagram ali de justamente essa incerteza de abastecimento de fertilizante nitrogenado, que muito vem da Rússia e da China, que querem prender, ou digamos assim, não querem exportar mais esse nutriente, principalmente o nitrogênio, por conta de também sofrer um abastecimento interno. E aí, quando a gente fala também nessa questão que tu falaste sobre 13%, é muito pouco a utilização do uso da fixação biológica de nitrogênio por produtores, e por quê? E aí, como o professor falou, a gente tem uma alternativa barata e muitas negligências no processo, por exemplo, de inoculação, de como inocular, a inoculação correta, principalmente parâmetros de qualidade, para que que a gente faça essa inoculação correta e a gente tenha bons resultados no campo. E aí faz 15 anos que o Grupo Coxilha promove o Dia de Campo de Cultura de Verão aí, e hoje, na última edição do Dia de Campo, a gente teve uma estação justamente falando sobre qualidade de aplicação do inoculante, e que veio muito questionamentos de uma tecnologia, digamos assim, que é a FBN, o brad-rizóbio, que já está consolidada há muitos anos, mas que ainda a gente tem muito questionamento de como aplicar e como fazer essa inoculação, e que acaba refletindo diretamente uma inoculação mal feita no campo, e aí prejudicando, digamos assim, a eficiência do produto, e acaba que os produtores não querem mais saber do uso dessa tecnologia.
Eu acho que vamos aproveitar Pô, e vamos... vocês me permitem, Vinícius, não querendo Por favor, claro. meter minha puxarra torta no assunto. Para complementar, ainda tem outra questão que eu entendo que é a seguinte: ó, tem uma crença errônea por parte de muita gente, tá, que solos em que já houve cultivo de soja, que tu tem uma certa população de brejo risóbio que fica ali naquele solo de um ano para o outro, é suficiente para te manter uma fixação biológica eficiente, e então não seria necessário reinocular. E isso não é verdade. Resultados de pesquisa mostram que a gente tem um ganho com a reinoculação anual, né, com o uso de brejo risóbio todo ano, porque essas bactérias que ficam no solo, elas acabam perdendo eficiência na fixação biológica do nitrogênio. E também outra questão é que em solos com alto teor de matéria orgânica, porque isso não sai de graça, né? A bactéria, ela recebe os fotoassimilados da planta e, em troca, ela entrega o nitrogênio que ela está fixando. Então, quando a planta tem uma condição que tem bastante nitrogênio no solo, a planta gasta menos energia para assimilar esse nitrogênio que está no solo do que o nitrogênio que é fixado pela bactéria. E aí ela acaba preferindo esse nitrogênio no solo. Então, quando tu inocula, tu não acaba vendo diferenças de produtividade se tu botar um lado a lado, por exemplo. Acontece que o teu balanço de nitrogênio no solo, aquela tua poupança de nitrogênio que tu está consumindo. E se tu usa inoculação mesmo nesses casos, tu pode não ver um aumento de produtividade, mas em compensação tu está deixando, tu não está usando a tua poupança de nitrogênio, né? E se a gente for botar isso depois na ponta do lápis, é nitrogênio que tu não vai precisar colocar através de fertilização mineral. Não, perfeito. Eu acho que deixa eu aproveitar esse gancho que vocês vinham falando, e aí a gente diz assim que o Brad não está sendo bem utilizado, mas eu sei que varia muito, tá? Mas eu quero ouvir de vocês o que seria uma boa utilização do Brad, que nem agora o Edgar já deu o gancho. Eu preciso inocular todo ano, sim ou não? Eu faço essa inoculação na semente ou é depois, quando a planta já está no estágio mais avançado? Eu faço, por exemplo, nitrogênio no meu adubo de base ou é melhor não fazer? Varia muito de situação para situação, mas assim, para a gente ir um pouco para a prática, o que vocês dizem assim para a gente trazer um posicionamento? Como que o produtor daqui a pouco pode ter esses questionamentos? Como que ele pode utilizar melhor o Brad risóbio a campo? Perfeito. E essa é uma das questões que o pessoal mais se pergunta realmente, né? Porque nós temos inoculantes líquidos e inoculantes turfosos. Então, o líquido é líquido, evidentemente, e um turfoso é um pó, né? Que a premissa é que tanto o pó quanto o líquido seja distribuído por todas as sementes e tenha um número mínimo de unidades formadoras de colônia. Bom, isso é a teoria. Agora, se você fizer tanto líquido quanto turfoso bem feito, então você pode utilizar qualquer um dos dois, que o resultado vai ser muito parecido. Eu, particularmente, prefiro fazer o líquido via suco de semeadura, porque o suco de semeadura me agiliza o processo e agiliza para o produtor também o processo de nós colocarmos dentro de um volume de calda de no mínimo 50 litros, no mínimo 600 ml por hectare de Brad risóbio, mais 50 litros de água, e aplicar diretamente sobre a semente. Mas se o produtor ainda tiver a chance de fazer a aplicação na semente e depois via suco, poxa, você está dando 2 tiros, né, num problema. Então, tende a resolver melhor. E aí, essa situação, então a inoculação, ela tem que ser feita na semente no mesmo dia que você vai realizar a semeadura, e o processo de aplicação via suco de semeadura é no momento que está passando a semeadora, mas aí eu tenho que lembrar que eu preciso pelo menos 50 litros por hectare de volume de calda. Eu não posso simplesmente dizer assim, vou fazer com 15, vou fazer com 30. Né? A gente fez alguns estudos aí do Jonatas dos Santos, que também é aluno de mestrado, que indica o mínimo 50 litros por hectare. Porque menos que isso, a bactéria não vai chegar até o solo, não vai ser eficiente no processo. Tem que lembrar que a gente, de repente, vai ter um calor, vai ter um solo um pouco mais seco, vai ter um ambiente que é inóspito ali para a sobrevivência dessa bactéria. E ainda, uma dúvida que nós tínhamos era se era possível
utilizar uma aplicação de correção no futuro, lá em V3, mais ou menos no mesmo momento que faz a capina, porque essa aplicação de correção não é substituição, é uma aplicação complementar, e essa aplicação complementar é a tese de doutorado do Edgar, que vai fala para nós aí como é que é feito, de que maneira é feito isso, Edgar. Bom, então, como o professor já bem colocou aí, né, eu tenho trabalhado com inoculação de Bred Rhizobium por pulverização e cobertura em soja. E aí nós podemos separar em duas situações. Uma questão é a questão da correção se nós tivermos algum problema de nodulação de uma inoculação inicial. E o que é isso? Quando em V2 a gente vai lá fazer, olhar na raiz da planta, se tem 10, 12, 14 nódulos bem desenvolvidos na coroa da raiz, é uma nodulação eficiente, então eu não preciso fazer uma correção. Mas em alguns casos, por problemas de inoculação durante a semeadura, durante o processo, ou semeia em solo seco, ou, bom, enfim, não tive sucesso na nodulação, eu ainda tenho tempo de corrigir com uma inoculação por pulverização em cobertura. Tá bem? Então a gente entra com uma inoculação, pulverização e cobertura entre o estádio V3 e V6, é o melhor momento ainda durante o estádio vegetativo. Tá? E para isso nós vamos utilizar, a gente precisa utilizar 6 a 10 vezes o volume, a dose, né, do que nós utilizaríamos na semeadura do produto, e o volume de cauda tem que ser mais alto, 150 a 200 litros de volume de cauda, justamente que eu preciso, né, que esse inoculante penetre no solo e chegue até a raiz e ocorra a simbiose e a nodulação. Um outro caso que nós observamos também é que em condições muito específicas, nós podemos ter ganho de produtividade se nós fizéssemos a inoculação de forma adicional. Quer dizer, eu tive uma boa nodulação e mesmo entrando em V3 e V6, eu ainda consigo ter um ganho de produtividade. Mas isso são para áreas irrigadas ou anos que tu tem umidade muito boa no solo. Porque essas aplicações elas têm que ser feitas assim também no final da tarde, né? E de preferência antes de uma chuva. Se tu tem uma área irrigada, tu tem irrigação. Se tu não tem área irrigada, de preferência, se vai chover, tu entra antes de uma chuva, que é para te ajudar, né? Já vai estar usando alto volume de cauda, mas tenha mais chuva. E nós temos esses resultados aí, que são os resultados da minha tese, que nós vamos estar disponibilizando aí em seguida. E tem uma questão, Vinícius, já aproveitando, que é um custo muito barato, tá? Eu fiz isso daí, uma entrada isolada de pulverizador, tá? Só para aplicação do inoculante, isso daí não dá 1% do custo total da lavoura. E teve casos ali que a rentabilidade te dá 20% a mais de rentabilidade. Então, quer dizer, é um custo barato e tem o retorno financeiro. É bem isso. O interessante, Vinícius, e quem está nos assistindo, é que quando a gente faz, por exemplo, o Edgar e o Iago estão fazendo uma tese de doutorado, não é só um experimento. O Edgar fez diversos experimentos, safra, safrinha, área de várzea, área de coxilha, vários ambientes para testar isso, e todos os ambientes aumentou a produtividade de grãos. Eu achei fantástico. É claro que cada ambiente é diferente, tem a sua característica, mas saiu lá, Edgar, tu tá com os números na ponta da língua, mas saiu de 73 quilos por hectare, e foi até quanto essa aplicação do Bred Rhizobium? Eu cheguei a ter, na várzea aumentou mais de 100%, entre não aplicar e aplicar em cobertura, né? Isso numa condição, porque tem mais outra coisa, foi que eu peguei um ano de El Niño e Laninha, anos bem contrastantes, eu tive resultado nos 2 anos. A minha condição da várzea mesmo era a pior condição possível, porque foi uma área com preparo convencional, sem correção de pH baixo, pH P5, tá? E mesmo assim nós conseguimos ter resultados. Nós chegamos a ter ganhos de produtividade de mais de 700 quilos por hectare, com uma aplicação de Bred Rhizobium por pulverização e cobertura. Imagina, é uma baita de uma diferença ter ganho em produtividade com custo
que é baixo, não dá nem para dizer relativamente baixo, é baixo, nominalmente baixo. E aí eu vou falar por mim agora também, as áreas que eu trabalho. A gente faz Brad Rhizobium, o líquido, né, na linha de semeadura, com o Orion ali, mais o turfoso na caixa da semente. E teve um talhão esse ano que a gente ainda fez a gente fez por conta, professor, uma entrada ali em V3, V4, que a gente tava com medo. A gente fez mais uma cobertura de Brad, justamente por isso, porque a gente sabe que o custo é baixo e não tem coisa mais cara que tu não ter nodulação na tua área. Tu tá com o teu potencial produtivo completamente comprometido. Então, é o tipo de conta que a gente tem que fazer, né? É uma coisa simples e barata, mas que dá todo o resultado. Isso está sendo realizado, essa pulverização, ela em propriedades que são mais tecnificadas, que o pessoal se preocupa, que se entende mais sobre isso, né, que da importância do nódulo, eles já vêm fazendo meio que por conta isso, né, mas sem resultados que tivessem anotado isso, né, eles vêm na prática, mas eles não é experimento, né, e hoje no Brasil nós temos publicados aí sete artigos a respeito disso, e felizmente com os dados do Edgar aí prova e comprova, né, e isso dá um resultado fantástico. E isso aí vai começar, quem está mais na frente, quem está acompanhando aqui o podcast, a nossa conversa, vai adotar, e certamente vai adotar. Eu, na área aqui da universidade, esses 4 hectares que a gente trabalha com soja, eu já adotei, né? Não tenho dúvida nenhuma que eu tenho que fazer isso para aumentar a produtividade, aumentar a nodulação, aumentar o início da nodulação e o final, esse período, né, de nodulação máxima e de disponibilidade de nitrogênio. E aí, com certeza, aí a planta não vai faltar nitrogênio para ela. Não, é bem por aí. Professor, para a gente falar de mais um bioinsumo, e particularmente eu acho que esse aqui para a fronteira ele se adapta muito bem. Já teve um ano também que eu trabalhei com ele, num ano mais seco, para a gente testar nas áreas, é o Bacillus aryabhatae. Talvez muito produtor não conhece ainda, então acho que de repente era bom a gente fazer uma tomada geral, o que é o Bacillus aryabhatae. Por que eu digo que na fronteira ele se adapte? Não que no resto do Rio Grande do Sul não, mas particularmente aqui a gente tem uma condição de temperaturas mais altas, né? Aqui nessa ponta da fronteira oeste geralmente é 2 graus a mais do que a média do estado, e nós também temos condições de precipitação abaixo da média, comparado com o resto do estado do Rio Grande do Sul. Então é temperatura alta, pouca chuva, e aí eu acho que o aryabhatae ele vem muito bem para nos ajudar nessas condições. O que vocês podem nos contar um pouco mais sobre ele? Eu vou iniciar aqui, aí depois eu vou tocar a bola para o Iago aí. O Bacillus aryabhatae ele foi isolado na caatinga brasileira, numa condição onde eu tenho uma temperatura bastante alta, numa condição onde eu tenho uma umidade do solo bastante baixa, e ele está associado a raízes de cactos. Quando a gente transfere isso para a soja, ele se adapta muito bem, logicamente, porque ele forma um biofilme na volta das raízes. E o mais interessante, Vinícius, é que essas bactérias, se está tudo bem, se o solo está bem, se o ambiente está com umidade, se está tudo bem, elas não precisam fazer força, elas não precisam agir, elas simplesmente ficam ali no canto delas. Agora, elas são estimuladas cada vez que eu tenho um estresse mais forte. Então, o Bacillus aryabhatae, ele entra dentro de um processo de co-inoculação. Então, o Iago pode comentar das cultivares que a gente tem, Iago, como é que a gente fez o manejo delas, pelo menos nesses últimos 2 anos aí. Vinícius, bem, e a audiência, bem como o professor falou, o Bacillus aryabhatae é a excelente ferramenta para a gente utilizar dentro das nossas estratégias de manejo. Esse ano a gente fez um ensaio com cultivares, era 80 cultivares de soja diferente lá no Grupo Coxilha UFSM, e aí dentro da estratégia justamente visando as condições climáticas que já estavam previstas por um ano de laninha, um ano de seca,
Aí a gente utilizou justamente essa ferramenta como estratégia de manejo para manter essa raiz hidratada, bem como o professor Thomas falou, porque justamente essa bactéria forma aquele biofilme na raiz e mantém como é quando a gente diz tipo um gel, né? E mantém essa raiz hidratada por mais tempo. Então, lá no Grupo Cochilha, a gente utilizou nas 80 cultivares, além do Bradyrhizobium, para fixação biológica do nitrogênio, e o Bacillus aryabhattai justamente para atender essa estratégia para contornar os efeitos do laninha. Mas eu gosto muito de falar que, embora ela seja uma excelente ferramenta, a gente não pode dizer também e negligenciar que seja uma ferramenta milagrosa, porque obviamente que a planta precisa de água. Então, eu já presenciei atividades negligenciadas do uso dessa bactéria até na região da cidade natal do Edgar, lá em Bagé, que foi mal posicionada, e aí entra de novo aquela questão que não surgiu efeito para o produtor, porque embora seja uma excelente ferramenta, a planta precisa de água, né? Ela vai ajudar, e aí o produtor não viu resultado, porque foi um período de estresse hídrico aí, déficit hídrico muito grande, e aí o produtor não viu efeito. Além disso, eu sempre gosto muito do Bacillus aryabhattai, ela está dentro do gênero aí de bactérias bacilos, e além de manter essa raiz hidratada e ajudar a contornar esses períodos de estresse hídrico, ela promove o crescimento de raízes, o crescimento vegetal, e aí além de manter a raiz hidratada, vai uma raiz maior, mais robusta, vai aguentar mais esses períodos aí de estresse hídrico. Só trazer um dado aqui complementar, que eu creio que as pessoas não se dão conta, e eu estava falando desse dado, que é da dissertação do Fernando Sintra Fulanetti, que a utilização de bactérias que promovem o crescimento aumenta o volume radicular em 25%. Então, o que é a raiz? A raiz é o local de absorção de água, de absorção de nutrientes, né, da ancoragem da planta e assim por diante. Então, como dizia o Dirceu Gassen, é a boca da planta. Quanto maior o número de bocas, ou seja, maior o volume radicular, o que nós vamos ter? Maior capacidade de absorção. Só que, mais uma informação que talvez o Edgar possa nos ajudar aí na sequência, não existe um posicionamento único para a soja. Nós temos alguns problemas. Olha, como eu entendi que naquele ano o maior problema é fixar nitrogênio em primeiro lugar, produzir raiz, aí eu utilizei o azospirilo, e a seca em terceiro lugar, aí eu utilizei o aryabhattai. Mas eu tenho ainda outros problemas e talvez eu tenha que substituir o aryabhattai. Eu posso substituir por outros. Se eu tiver algum problema relacionado a nematóide, o que eu uso? Se eu tiver algum problema relacionado a frio e compactação do solo, que é muito frequente nesses solos aí da região oeste do Rio Grande do Sul. Então, esse posicionamento depende exatamente do problema que você vai ter. Talvez o Edgar possa nos ajudar nisso aí. Perfeito. Nós temos, então, a dobradinha, né? O casamento perfeito, Bradyrhizobium e azospirilo, que essa co-inoculação, eu acho que não se pode abrir mão, né? Bradyrhizobium, nem pensar, é o fixador de nitrogênio. E o azospirilo casou perfeitamente com esse, promovendo aumento do sistema radicular, né? Isso gera mais pontos de infecção para o Bradyrhizobium, nós aumenta, né? Nós temos chance de aumentar a nodulação e aumentar a fixação biológica de nitrogênio. Então, vieram muito bem. Depois, nós temos outras questões, né? Nós temos vários micro-organismos que eles vão estar trabalhando na promoção do crescimento de plantas, né? Ou eles vão estar também ativando as defesas da planta. Aí nós temos o tricoderma, que é uma excelente ferramenta para se usar. Nós temos os outros bacilos, além do aryabhattai, como o subtilis e o megatherium, o amyloliquefacens. Nós temos também as pseudomonas aí como solubilizadora de fósforo. Então, quer dizer, nós temos
uma gama, nós temos uma caixa de ferramentas, né, que a gente tem que saber utilizar. E o posicionamento de cada um vai depender do problema que tu vai estar encontrando na tua lavoura. E aí a gente pode estar usando. Então, nós temos a co-inoculação, né, Azospirillum e Brad Rhizobium, e depois nós temos toda essa outra gama de micro-organismos aí que vai nos proporcionar solucionar diversos problemas. Eu tenho 2 perguntas aqui para vocês. Eu vou começar com a primeira. Ou seja, não tem receita de bolo, né? Vai depender muito qual que é o meu problema, aonde eu quero atacar, para eu saber quais os micro-organismos eu vou estar trabalhando nessa área. Mas a minha dúvida agora é o seguinte, ó. Eu preciso fazer uma aplicação lá, Brad Rhizobium, Azospirillum, eu não vou abrir mão, eu vou entrar com esses 2, mas eu quero fazer mais alguma coisa na área, eu quero fazer Pseudomonas ou eu quero fazer Tricoderma. Até que ponto eu posso fazer uma mistura de tanque sem ter problema nessa mistura? Porque assim, ó, eu já vi pessoas falando, por exemplo, em canibalismo. Não pode misturar tal micro-organismo com outro, porque senão pode ter uma competição ali e aí um vai suprimir o outro. Ou tu tem que fazer uma correlação de 2 vezes um para 1 vez o outro, para tu ter a concentração final que tu queres. Como é que funciona essa questão da mistura entre esses micro-organismos na prática, para eu ser eficiente, eu aplicar e eu de fato ter ali no solo o que eu tô querendo aplicar? Perfeito, Vinícius. Excelente pergunta. Aí eu vou puxar um pouco a teoria e depois eu passo a bola aí para os nossos o Edgar e o Iago. Porque assim, Brad Rhizobium vem do grego brados, que é lento, ele tem um crescimento lento. Então, ele cresce lentamente, enquanto o Azospirillum cresce rapidamente. Uhum. Você vai colocar os 2 na mesma concentração, quem vai perder vai ser o Brad Rhizobium, que você não tem um substituto para ele que faça a fixação biológica. Então você coloca 3 vezes mais Brad Rhizobium e 3 vezes de Brad e 1 vez de Azo para igualar essa competição. Uhum. E aí você pode, em função do problema que você vai ter no futuro, você pode escolher outro que a gente possa ter. Por exemplo, nós vamos ter o ninho, muita chuva. Se eu tiver muita chuva, num outro ano passado que teve o ninho, o que aconteceu? Temperatura baixa em outubro, compactação do solo, e aí eu vou ter um ambiente legal para as doenças se instalarem. Aí eu posso utilizar o Bacillus subtilis, ou Bacillus amylolequifaciens, ou até mesmo o Tricoderma. Aí eu escolho quem melhor me convier nesse sistema. Por que eu não costumo colocar muitos micro-organismos juntos? Nós fizemos alguns testes aí, alguns experimentos, e a eficiência, quando você mistura 4, 5, 6 micro-organismos, ela começa a cair. Uhum. Justamente porque a concentração desses micro-organismos é muito alta, eles começam a tentar disputar espaços ali, e aí acabam, né, eles não estão para brincadeira ali, né, e aí acabam, né, se anulando, e aí quem sobra não é capaz de fazer toda a eficiência. Por isso que no momento da semeadura, 2 a 3 micro-organismos é suficiente. Quer fazer mais depois? Pode fazer, sem problema nenhum. Isso eu estou falando, independente se for produto formulado ou produto de produção própria individual, porque isso não faz diferença para mim. Eu tenho que entender que se eu colocar muito micro-organismo junto em altíssima concentração, eu vou ter problemas de competição entre eles. Seria excelente se eu tivesse uma condição de empilhamento. O Edgar falou muito bem, só o Brad Rhizobium todo ano garante 8% a mais de produção.
Bradyrhizobio mais azospirilo mais 8%. Imagina se eu for empilhando micro-organismos, aí eu vou ter uma produção gigantesca. Isso não é realidade. Sim, sim. Eu gostaria que fosse, gostaria mesmo, eu gostaria que fosse, que a gente pudesse misturar todo mundo junto ali, jogar na semente, mas infelizmente os nossos resultados de pesquisa não nos mostram isso, e eu tenho que ser fiel ao que a pesquisa diz. Aí talvez o Edgar pode complementar um pouco aí. Não, se nós fôssemos ficar fazendo esse cálculo, né, de adicionando tantos por cento, ia ficar naquela conta. Quando nós estava produzindo 725% a mais, e nós estava todo mundo muito bem, mas é exatamente isso aí. A planta também vai ter um limite fisiológico de produção. Então, a gente sabe que azospirillum com BRAD, a gente tem esses 16%, mas a gente não vai ter muito mais incremento a partir disso daí, independente de quanto utilizar os micro-organismos. E nós estamos falando outros micro-organismos, né? Nós estamos falando isso em média, né? Isso pode ser menor, pode ser maior, vai depender do manejo. Quando a gente entra com esses outros micro-organismos, a gente está entrando em condições específicas, né? Nós vamos ver lá em determinada propriedade, em determinado talhão, em determinada área, o que está precisando, e aí nós vamos tomar essa decisão. O que acontece é que, como bem colocou o professor, se a gente faz esse sopão, todos esses micro-organismos, né, a porta de entrada deles é as raízes, eles vão estar na rizosfera da planta competindo por recurso. E aí tu já não tem mais o mínimo, a gente já não tem controle nenhum, né? Mas a gente tenta minimizar, pelo menos essa falta de controle ali na zona da risosfera, pelo menos a gente colocando os micro-organismos do nosso interesse. Quando a gente faz sopão, a gente já não tem mais como saber quem que vai agir ali, né? E aí a gente já começa a não ver resultado. Então tem que ter sempre muito cuidado com isso. Não, perfeito, tem que ser técnico, né? É usar o que precisa ser usado na condição que a gente tem. Então é um posicionamento bem técnico, acho que é bem entendido. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês também, que eu acho que é dúvida de muito produtor, porque tem às vezes muita informação truncada ou informação cruzada, assim, uns dizem que pode, outros que não pode. Eu posso estar misturando esses micro-organismos junto numa aplicação de herbicida, por exemplo. Vou fazer, que nem a gente estava falando, vou fazer uma capina da soja. Eu posso fazer um micro-organismo junto? Ou depende qual? Ou não posso? Ou posso? Porque dependendo para quem tu pergunta, vai te dizer que pode ou que não pode. Às vezes depende até do interesse do cara que está vendendo, pode ou não pode, né? Que perguntinha, hein? Mas essa pergunta, para nós, ela foi respondida faz 6 anos. Mas eu lhe digo que ainda tem produtor que tem essa... Sim, e eu vou te contar a história. Chegou um produtor com essa dúvida se poderia misturar, e nós fizemos o teste no laboratório e misturamos um dado produto, um herbicida, com o Bradyrhizobio, e houve morte de 100% das bactérias. Então, a partir daquele momento, a gente começou a se preocupar, porque naquele momento, em V3, V4, se a gente colocar um dado herbicida, comumente que a gente coloca, mais o Bradyrhizobio, eu não posso utilizar o biológico. Depois, eu vou contar um pouquinho da história, tá, Vinícius? Depois nós começamos a perceber que alguns herbicidas daquele momento, porque tem vários tipos, né? Não é só um tipo, não é só uma formulação, eles têm desempenho diferente. Então, o depende cai e encaixa muito bem aqui nessa argumentação. Mas herbicida geralmente é o mais danoso, que reduz mais a nossa viabilidade. Fungicidas, né? Reduz a viabilidade um pouquinho reduz. Ok, sem problema nenhum, né? Sai de 10 na 9, de repente cai para 10 na 8 e tá tudo bem, vamos, entre aspas, né? Se o cara... Cada um tem a sua expectativa. Não, eu só quero 10 na 9, 10 na 9, 10 na 10, lá tudo bem, né? Mas se o cara se permitir deixar entrar alguma coisa com 10 na 8 e 10 na 7, em geral, os fungicidas e inseticidas causam essa redução. E além disso, é muito dinâmico. Eu tenho
biológicos que formam endósporos, eu tenho biológicos que não formam endósporos, e aí eu tenho produtos químicos, eu não vou citar o nome de nenhum aqui para a gente não segmentar muito, né? Mas produtos químicos que têm uma formulação e tem outra formulação, às vezes não é nem um produto químico, é o pH desse produto químico que acaba matando a bactéria. E aí o Iago pode nos auxiliar nisso aí também depois, agora na sequência, né? Então, é uma jogada muito, é uma estratégia muito interessante, um quebra-cabeça bastante interessante. Particularmente, eu gostaria que todo mundo fosse compatível, todo mundo fosse amigo um do outro, né? Mas isso não é verdade. Isso, daqui a pouco, cai a viabilidade. E aí, o que eu vou fazer? Ou eu aumento a concentração do meu micro-organismo, ao invés de comprar micro-organismo com 10 na 9, eu compro com micro-organismo com 10 na 11, e se cair um pouco, ele cai para 10 na 9, ou eu aumento a dose dele. Eu tenho soluções, mas eu não posso pegar um produto ruim, produto de 10 na 6, misturar com um produto extremamente ácido, vamos supor assim, e aí vai cair muito a contagem microbiana. Então, isso é algo que tem que ser feito, né? Cada produto pode ser feito. Aí, Iago, pode nos ajudar aí? Até eu gostaria de fazer um adendo da pergunta anterior, porque eu acho que cabe no contexto também, que nem o Edgar diz, eu gosto muito de falar, porque eu tenho 2 slides que eu gosto muito de falar, que é o da caixa de ferramenta, que a gente tem de biológicos, né? E a gente tem que ver qual a estratégia que é usar, a gente tem aquela caixa de ferramenta, e o outro slide é justamente a mistura com vários produtos, a mistura tanto de micro-organismo com micro-organismo, e essa compatibilidade de micro-organismo com produtos químicos aí, e é sempre bom a gente falar. E aí, da pergunta anterior, às vezes essa mistura de vários micro-organismos, a gente, dentro dos produtos biológicos, dentro das bactérias que a gente usa, eles são micro-organismos multifuncionais. Então, eles vão atender, além da promoção do crescimento, ajudar, que nem a gente disse anteriormente, no déficit hídrico, agir como um agente antagonista aí, promover a resistência da planta, ou até o controle direto, né? E aí a gente tem essa questão de compatibilidade que o professor Thomas colocou muito bem, e várias empresas, inclusive, têm planilhas com compatibilidade de produtos químicos com biológicos. E aí, nos testes que a gente fez, o professor falou há 6 anos aí na coxilha, a gente vê que tem restrições. Eu acredito que essa questão que o professor falou sobre aumento de dose e para que a gente atenda uma concentração ideal e consiga uma eficiência, digamos assim, boa do biológico, né? Muitos produtores que têm a produção on-farm, desde que bem feita, conseguem atingir essas altas concentrações de aplicação com custo baixo. Mas muitos ainda têm o pé no freio justamente por aumento de dose, porque vai impactar diretamente no custo do produto, digamos assim. Mas eu acredito que essas alternativas do aumento de dose para que a gente tenha uma concentração, a gente sempre trabalha com a concentração mínima de 1,2 vezes 10 na 6 desses produtos que tem que chegar até a semente ou chegar até a folha, digamos assim, que está através da aplicação foliar. Então, esse aumento de dose para que a gente consiga atingir uma concentração ideal é uma estratégia excelente para a gente trabalhar com quem quer essa mistura com agroquímicos. E além disso, a gente precisa, o Edgar falou bem ali, que muitos produtores utilizam o tricoderma. E às vezes o óbvio precisa ser dito, né? E o professor falou ali, que aplicações com fungicidas não reduz, mas a gente tem uma margem ainda para trabalhar. Mas vale ressaltar que tricoderma é um fungo. Então, se a gente for trabalhar com o tricoderma e aplicando,
fungicidas, aí a gente vai ter não vai ser legal. Não, perfeito, é isso aí. Eu acho que ficou legal o recado e a mensagem, né? Dá para jogar com dose, cada um é um, então é importante a gente saber disso, tem essas especificidades, mas eu acho que o importante, como vocês também falaram, é a questão da qualidade do produto que está sendo aplicado, e até para o on-farm, né? Daqui a pouco tem gente que produz on-farm ou compra produto, eu acho que às vezes não custa a gente mandar fazer uma análise desse produto. E aí tem laboratórios que fazem isso, dá pra gente mandar. Eu mesmo, a gente produz alguma coisa on-farm do que é aplicado e a gente manda analisar. Eu acho que deve ter uns 2 ou 3 laboratórios, pelo menos. Eu vou mandar um abraço pra Rosana, lá do Inocular, daí de Santa Maria. A Rosana é minha contemporânea da faculdade e é um exemplo de um laboratório que faz esse tipo de avaliação pra gente saber a viabilidade do produto, saber a qualidade do produto, porque eu acho que talvez o que alguns produtores no passado se ressentiram com a questão do biológico é de estar aplicando produtos que talvez na época não tinham tanta qualidade ou eles nem tinham certeza do que estavam aplicando, se tinha viabilidade ou não. Hoje eu acho que melhorou muito essa questão, porque também cresceu muito esse mercado de biológicos, né? Mas eu acho que sempre é válido a gente testar isso aí para ter certeza do que está aplicando a campo, né? Mas, Vinícius, uma coisa é fato que a gente tem que dizer. O cara mais marqueteiro da agricultura, da soja, chama-se Brad Rizzo. Esse cara é o mais marqueteiro, porque se ele tá na raiz, ele forma um nódulo. Uhum. É óbvio. Se ele fácil, não tá, ele não forma um nódulo. E os outros, a gente não tem como dizer se o cara tá ali ou não. E o produtor, e eu entendo muito o lado do produtor, que ele diz assim, mas se eu apliquei, será que esse bicho que eu apliquei está aí ou não? O Brad Rizzo, você tem como saber pela formação de nódulos na coroa da raiz. E os outros? Né? Então, não é de Valde que demorou desde a década de 80, 46, 47 anos, que a coisa está rolando para as pessoas começarem a acreditar de verdade que esse negócio funciona. Porque realmente seria muito bom se eu tivesse uma bandeirinha. Aplicou, funciona. Não aplicou, não funciona. Se a planta mudasse, sei lá, apresentasse uma característica, né, como o Brad Rizzo. Mas, infelizmente, não é assim. Por isso que grande parte dos produtores ainda, naquela tua primeira pergunta, grande parte dos produtores ainda são um pouco céticos. Será que o negócio funciona ou não, né? Uhum. Por isso que o Brad Rizzo é o melhor marqueteiro que a gente tem na agricultura. É fácil de ver ele ali, né? Pessoal, para a gente ir adiante na conversa, a gente falou um pouco antes já sobre essa questão da guerra, né? E aí a gente está vivendo esse cenário da instabilidade, a gente não sabe se vai ter abastecimento de adubo. Adubo vai ter, mas o negócio é quando chega e a que preço. E aí existem ferramentas daqui a pouco que a gente consegue estar utilizando para tentar ou baratear o custo da lavoura ou tentar uma forma de, daqui a pouco, depender menos desses adubos, né? A gente já vinha falando do Brad Rizzo para soja, por exemplo, para a questão do nitrogênio. E outro nutriente que é muito impactado com essa questão da guerra é o fósforo, né? O que a gente tem aí de micro-organismos para serem trabalhados via solo para essa questão eu não sei se é mineralização ou disponibilização do fósforo que a gente já tem no solo, porque a gente tem um aproveitamento melhor dele. Quais os micro-organismos a gente pode estar utilizando, qual que é o impacto disso, daqui a pouco quanto de economia a gente consegue ter com uma boa utilização desses micro-organismos. Perfeito. Então, vamos por partes, né? A gente semeou com o Brad Rizzo e azospirilo e talvez algum para controlar nematóide, para controlar seca, auxiliar na mitigação, né? Vamos chamar assim para não causar uma expectativa talvez frustrada, como o Edgar disse. Mas a gente pode substituir ou adequar isso para colocar solubilizadores de fosfato. Solubilizadores de fosfato, o que eles fazem? Eles liberam alguns ácidos orgânicos, esses ácidos orgânicos, eles fazem uma troca do fósforo que está absorvido nas argilas do solo e liberando esse fósforo para estar disponível para a planta. A pergunta que a gente tem que responder e tem que entender, isso é rápido? A resposta é não, isso é lento.
Eu preciso ter um entendimento que isso é deveras lento para disponibilizar fósforo para as plantas. Mas disponibiliza? Sim, disponibiliza. Quem são os campeões de disponibilização? E ao citaste a Rosana fez o trabalho de doutorado dela sobre isso. Os campeões são a Pseudomonas e o Bacillus subtilis. Pseudomonas fluorescens e o Bacillus subtilis, que são os grandes campeões de disponibilizar. E aí a gente começa a entrar num campo teórico que a gente não consegue ver isso tão facilmente. E aí nós fizemos uma pesquisa aí na Barra do Quaraí, com um aluno chamado Sled, ele trabalha hoje na Teresistentos, e ele, no momento que nós estávamos na primeira guerra lá da Ucrânia e da Rússia, e que a gente pegou uma área em que o produtor lá nunca tinha semeado soja na área de arroz. Então era uma área, entre aspas, sem nada de bactérias inoculadas. Beleza. E aí o experimento, área de arroz é terrível, terrível. A gente sabe que é um ambiente inóspito, é difícil para o estabelecimento de planta, colocar água, tirar água, cheio de coisa. Eu pensei, particularmente, eu saí daí, eu fui 2 ou 3 vezes no experimento, mas a primeira vez que eu fui, eu vim para Santa Maria, 4 horas e meia de viagem, pensando, poxa vida, nós perdemos um experimento gigantesco, porque não estava legal. Não estava legal, as plantas não estavam bem estabelecidas e tal. E depois, lá com V6, V7, quase no florescimento, ele me manda uma foto aérea de drone, né? Rapaz, dá para ver bem certinho aonde tinha aplicado, onde não tinha. É uma foto linda que eu mostro em todas as apresentações que eu faço. Por quê? Porque essas bactérias, a Pseudomonas, Bacillus subtilis, elas têm uma capacidade gigantesca de solubilizar fosfato. E aí, quando você coloca Bradyrhizobia, Azospirilla e Pseudomonas, por exemplo, o teor de fósforo na folha vai para 3,48, se eu não me engano, e somente Bradyrhizobia 1,76. Né? Então dobra a quantidade de fósforo que tem dentro da planta. Aí tu pode dizer várias coisas. É solubilização de fósforo? Pode ser. É porque deu mais raízes e absorveu mais? Pode ser. Pode ser os dois juntos? Pode ser. Mas o fato é que essas bactérias, em geral, liberam ácidos orgânicos que fazem essa troca, assim como plantas de cobertura. Plantas de cobertura no sistema de plantio direto, elas, por exemplo, o centeio, ela libera também alguns ácidos orgânicos que fazem essa troca. Só que de maneira um pouco diferente, demora 3 a 4 anos para a gente começar a ver os resultados. Então, é algo fantástico. O Edgar pode falar um pouco daqueles resultados de 30% a mais em relação ao fósforo, mas de maneira bem específica, nossos solos eles têm fósforo indisponível. Então ele tem fósforo, só que nós temos que tornar ele disponível para as plantas. E isso é um mecanismo de troca, diferente do Bradyrhizobia, que pega o nitrogênio do ar e joga para dentro da planta. O fósforo nós temos que arrancar ele de dentro da argila. Bom, falando um pouco em números, né? Claro que quando a gente fala aqui, nós estamos falando em questões encontradas, né, em pesquisa, mas são questões em ambientes mais controlados, né? E estamos falando aí de potencial. Potencial aí a gente pode chegar até 15% de aumento de produtividade, né? Associado isso a uma redução de 30% no uso de fertilizante fosfatado. Isso é o que pode, né? É um potencial, existe, mas só que nós estamos que pensar o seguinte: nós estamos falando, quando estamos falando agora de construção de fertilidade, é a mesma coisa quando nós pensamos na construção da fertilidade do solo, quando estamos
falando em construção de perfil de solo, na questão química do solo. Isso também acontece com os micro-organismos. Então não é eu pegar uma área que eu nunca... O Brad Rhizobium é diferente, ele entra em simbiose com a planta, então às vezes tu entra numa área de abertura, tu aumenta a dose e ele vai responder. Vai haver fixação de nitrogênio, um pouco mais, um pouco menos, mas vai haver. Outros micro-organismos, se tu quiser ter o potencial dele, tu tem que vir construindo isso daí. Tu já tem que... A mesma coisa que vale para a construção do perfil de solo, para fertilidade química, vale para essa questão biológica também. Então, se tu já tem que estar, não é uma área que tu trabalha com plantio direto, se é uma área de várzea que tu já tem uma drenagem dominada, também tu já tem palhada, tu tem carbono ali naquela área para alimentar esses micro-organismos, e ao passar dos anos tu vai, né, criando ali um ambiente, está criando também uma poupança de micro-organismos, que esses micro-organismos vão dar mais vitalidade para o teu solo e tu vai acabar percebendo isso. Então não adianta também pensar que tu chegar numa área que tu não tem manejo praticamente nenhum, vamos supor que seja uma área mal drenada, pensando em área de várzea, né, mal drenada, não corrigida, que a gente ainda encontra muito, né, a gente às vezes acha que não, mas encontra muito por aí, que a gente não faz palhada, de repente mesmo que não esteja trabalhando com plantio convencional, mas tu não tem palhada em cima, não tem micro-organismo que vai resolver esse problema. Então tu também tem que pensar nesse tipo de construção de ambiente. Isso é com o correr dos anos, né? Tu não vai enxergar de uma hora para outra. Perfeito. Deixa eu te perguntar, Edgar, deixa eu aproveitar esse gancho assim, ó, porque com o uso de vamos pegar a pseudomonas como exemplo, né? A gente consegue ter um acréscimo de produtividade, como tu mesmo falou, e com o passar do tempo uma redução na utilização de adubo. Mas assim, ó, e o professor antes já disse, é lento, é gradual, mas eu já consigo ver algum resultado na primeira safra, por exemplo. Claro que eu acho que depende muito, talvez a área, mas eu já consigo ver algum resultado, algum incremento no primeiro ano de utilização. E esse lento para a gente construir, é lento quanto? A gente está falando, daqui a pouco para tu construir isso aí no solo, é 2 anos, é 3 anos, é 5 anos, só para a gente ter uma base, né? Nós temos um trabalho de pesquisa que foi realizado em 3 locais diferentes e ele testou o empilhamento de micro-organismos em trigo, tá? Com doses de 0, 50% e 100% da adubação de base. A adubação de base era 250 quilos de 5-20-20. Então, o que aconteceu? Aconteceu que já no primeiro ano, isso na cultura do trigo, tá? Já fugiu um pouquinho da soja, mas no primeiro ano nós já conseguimos, com a utilização de micro-organismos, igualar a produtividade de grãos com 50% de adubo mais os meus micro-organismos, porque eles aumentam o sistema radicular e a absorção de nutrientes. Então, isso é fato. É que nem nós pensarmos o seguinte, nós estamos numa guerra, né? E nós temos que fortificar o nosso exército de micro-organismos benéficos. Então, quanto mais micro-organismos benéficos a gente vai colocar, maior o resultado. Quanto menos, mais tempo vai levar para a gente ter o resultado. Então, os micro-organismos, quando você coloca, eles vão ter esse efeito conforme a quantidade de micro-organismos que está no solo. Mas no primeiro ano já tem resultado, sim. Primeiro ano já dá 25% a mais de raízes, volume radicular, já aumenta a produtividade em função de aumentar a absorção e assim por diante. É claro, se eu tiver um fator estressante superior, como a falta de água, não vai ter quem resolva o problema. Mas, em geral, existem esses aumentos de produtividade, sim. Mas se eu pegar uma área de soja, que depois vem uma pastagem, por exemplo, eu posso, inclusive, ir fazendo mais entradas. Eu vou fazer uma entrada junto com soja, depois mais uma junto com a pastagem, eu vou incrementando e isso vai acelerando o processo, por aí. Vai acelerando o processo, exatamente, porque você vai aumentando o número de micro-organismos, porque você vai colocar lá 2 milhões de micro-organismos numa grama de solo.
esses micro-organismos vão chegar, vão dominar o ambiente, vão crescer rapidamente a sua população, porque eles consumiram todos os nutrientes, substratos ali que ele tinha, cresceu bastante, depois ele começa a cair, e aí ele volta mais ou menos um pouquinho mais do que a população inicial daqueles micro-organismos. Uhum. Então, a melhor estratégia sempre é fazer isso, é como se fosse uma dessecação sequencial, né? De tempos em tempos, vai lá e vai aplicando. Fazendo um incremento. Guris, deixa eu dar um pause rapidinho, Rodrigo. Professor, nós estamos com 1h05. Para não estender muito, eu vou dar uma picotada no tema, tá? Eu queria que... Agora a gente tá na pausa, então... Mas se o senhor quiser, a gente ainda pode abordar mais um assunto. Mas eu já queria aproveitar para a gente entrar no 8º tema que o senhor colocou ali, que é vocês nos contando um pouco do trabalho da coxilha, tudo que vocês vêm trazendo da informação. Depois, no final, eu ainda faço uma pergunta, que é típica, todo o final do episódio, eu chamo a dica de ouro, que seria um resumão. Eu vou perguntar qual que é a dica de ouro, então, para quem quer se aprofundar nesse mundo de bioinsumos, o que o pessoal tem que ter atenção, o que precisa cuidar, e aí a gente encerra. Como tem mais dois temas ainda, a gente vai a quase 1h30, mas eu acho que fica bacana assim, pode ser? Tá, ótimo. O Iago, então, fala sobre as nossas reuniões semanais do grupo, quantos alunos de graduação e pós-graduação. Eu faço a entrada geral, assim, e o Edgar fala dos temas de pesquisa dos alunos que a gente tem. Então, a gente consegue fazer isso. Tá, tranquilo. Tá, eu vou tocar aqui, Rodrigo. Isso. Bueno, pra gente entrar em mais um tópico, eu queria que vocês nos contassem um pouco. Agora vamos falar sobre o grupo Coxilha. Esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí, como o Iago já tinha falado antes, há 15 anos, né? Você já tem um grupo trabalhando mais em terras altas, é um contraste um pouco justo com o que a gente normalmente fala aqui no podcast, mas é bom, é interessante trazer essa vivência em terras altas, né? Conta um pouquinho para nós sobre o grupo, os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, os resultados que vocês vêm tendo, porque eu acho que é importante a gente falar disso também. Perfeito, Vinícius. A gente, há 15 anos, desde 2011, estabeleceu aí trabalhar com micro-organismos devido à sustentabilidade econômica, social e ambiental. Evidentemente que a social e a ambiental são muito importantes, fundamentais assim, para a gente discutir, trazer e abordar. Mas a econômica, nesse momento que a gente está vivendo 4 anos seguidos de estresses aí na agricultura, está fazendo a diferença para o uso dos bioinsumos. E com isso, nossos alunos que estão trabalhando conosco aí fazem desde trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrados, teses de doutorado, fazem uma relação importante com as disciplinas de graduação, né, com 2 disciplinas de graduação mais uma disciplina complementar de graduação, onde eu mudei a minha sala, ao invés de estar no prédio, lá no centro do Centro de Ciências Rurais, eu mudei a minha sala para nossa área didático-experimental da Coxilha, né, onde a gente conversa todos os dias com todos os alunos, né? A gente tem um grupo bem grande de pessoas que estão todos os dias ali fazendo alguma coisa, aprendendo de alguma forma e assim por diante. E aí eu convido o Iago, né, para falar a respeito dos alunos de graduação e depois o Edgar para falar sobre os projetos que a gente tem. Além disso, a gente tem uma questão muito forte de internacionalização. A gente busca com parceiros internacionais. Ultimamente a gente está trabalhando bastante com a Universidade de Sevilha, na Espanha, mandando alunos para lá de graduação. Que legal. E logo eu já fui 3 vezes para lá também, para trazer informações a respeito dos micro-organismos, porque lá é um centro de excelência nessa área, e aí a gente consegue trabalhar muito bem. E apesar do nosso nome, Vinícius, ser chamado Grupo de Coxilha,
Nosso desafio também é trabalhar com os micro-organismos em terras baixas, né, em áreas de várzea. E esse ano nós finalizamos aí um grande experimento com o Giovanni Vrassi, da Emater, que fez o experimento com arroz ali na área de Agudo, né, e já fizemos os experimentos com soja aí em Barra do Quaraí. Então, quando tem micro-organismo, a gente está junto para poder, seja em pastagem, seja na várzea, seja na coxilha, para a gente entender os sistemas, porque as informações são muito, muito importantes nessa área. Iago, então, pode complementar. Então, Vinícius, eu acho que vale a gente ressaltar que o professor falou muito bem aí do nosso grupo. Hoje, o grupo Coxilha FSM é um grupo bem robusto, é um grupo que desenvolve atividades de excelência dentro da Universidade Federal de Santa Maria. A gente está, até fui ver agora, está sempre atualizando, o nosso grupo está composto por 32 membros, entre alunos de graduação e pós-graduação. Então somos 9 alunos de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado, e mais de 20 aí alunos de graduação de diferentes semestres da agronomia, que estão junto conosco lá, nos ajudando em todos os projetos, criando experiência na área, principalmente no manejo de terras altas e também de terras baixas, que nem o professor Thomas falou. Lá no Grupo Coxilha a gente faz reuniões semanais, então a gente tem fixado na terça-feira à tardinha para que todos os membros possam estar conosco, e nessas reuniões semanais a gente discute atividades do grupo, a gente auxilia ao pessoal da graduação a fazer apresentações sobre o tema de uso de micro-organismos na agricultura. A gente discute artigos científicos entre o pessoal da pós-graduação e com o pessoal da pós-graduação, sempre visando melhorar o nosso conhecimento, aprimorar o conhecimento aí do grupo e trazer coisas novas aí, entregar bons resultados para a comunidade. Nós temos um outro ponto, né? Tu falou mais cedo aí na Inocular, na Rosana, nós temos a inovação na Coxilha, né? A Inocular nasceu lá dentro da Coxilha, uma empresa incubada na UFSM. Ah, que legal. A Rosana era orientada do professor Thomas na pós-graduação. E depois, né, todos os resultados que a gente fala, números e tudo, a gente traz aí, são 15 anos de pesquisa do grupo capitaneado pelo professor Thomas, e são resultados em arroz, em soja, em trigo, em milho, em centeio, em pastagem cultivada, em campo nativo. E nós temos resultados agora também com o trabalho, o colega Lucas Brum está fazendo ele está trabalhando com metagenômica, né, que é como se fosse o DNA do solo. Esse é um trabalho importantíssimo aí, é uma coisa que está chegando, e o professor Thomas aí está orientando o nosso colega Lucas Brum isso daí. Ele está trabalhando em diferentes ambientes no Rio Grande do Sul, Santa Maria, Santa Bárbara, Santiago, com soja, e está trabalhando lá em Bagé com campo nativo, resultados extraordinários, vem coisa boa por aí. Tá o Iago aí, que terminou o mestrado, agora trabalhando com milho, já está utilizando de insumos no feijão. Eu estava trabalhando, né, com esses resultados que nós estávamos falando aqui, inoculação, pulverização em soja. O colega Cipriani, lá de Rondônia, está trabalhando já que a gente está falando tanto em pulverização, né, trabalhando com pressão, diferentes micro-organismos, diferentes pressões, né, no pulverizador aí, para a gente ver quais micro-organismos, quais pressões poder utilizar e disponibilizar essa informação. Temos também a Rafaela, outra nossa colega, que é de Goiás, que ela está trabalhando com inoculantes moleculares, né, desenvolvendo novas tecnologias para inoculantes. Então nós temos trabalho que não acaba mais, né? Sempre tem, e sempre estamos esperando gente. E mais uma coisa, tu falou no início, né, essa questão acadêmica, aliás, a Coxilha é muito prática, né? A gente tem muitos trabalhos, nossos trabalhos são no campo, resultados práticos. O pessoal ali, todo mundo tem, o Iago agora está no doutorado, o Iago tem experiência na iniciativa privada, ele se formou, saiu. Eu, há 20 anos já tenho de formado, né? Eu morei no Uruguai, trabalhei com arroz, trabalhei com soja, trabalhei com pecuária, depois 16 anos em Itaqui, na Unipampa, onde a gente se conheceu, né? Como técnico de campo, e cheguei lá já com
uma grande bagagem prática, né, e aprendi demais no dia a dia, questões práticas ali, e problemas que a gente encontra, porque, né, a gente está com o pé no barro, é campo, e o mesmo problema que a gente encontra na lavoura grande, a gente encontra no experimento pequeno quando a gente está no campo. Eu quero aproveitar para parabenizar vocês, porque é isso, sabe? A academia, ela tá aí para trazer informação de qualidade, que é o que vocês fazem, mas tem que ser uma informação simples e prática, que chegue no produtor e que tenha aplicabilidade no campo. E dá para ver isso aí. Vocês têm esse DNA, né? O grupo Coxilha, eu vou falar o grupo como um todo, dá para ver que vocês são práticos e vocês trazem informação que o produtor de fato vai usar. E eu acho que essa complementaridade que tem que ter entre a academia e o campo tem que ser cada vez maior e cada vez mais a gente tem que ver essa união. Por vezes, às vezes a gente vê um pouco distante, né? Os experimentos que são feitos aí dentro da universidade, mas eu acho que não é o caso do Grupo Coxilha, pelo que eu vejo, e já aproveito para parabenizar vocês com relação a isso, porque é importante. A gente precisa de informação séria, de qualidade e prática, e é o que vocês nos trazem. Eu só queria complementar ali e dizer que o que a gente está vivendo agora, fazendo esse podcast, justamente eu acredito que é a união da academia com a audiência, a tua audiência, Vinícius, que está nos assistindo aí, para que a gente possa trazer e explicar um pouquinho melhor do nosso trabalho, que nem o Edgar falou. A gente é um grupo bem prático e a gente fornece informações robustas, porque até dentro da nossa área de didática experimental lá, que a gente tem um laboratório, que é o Laboratório Multibac, que é um laboratório muito bem montado, um laboratório de ponta. A gente traz essas análises justamente fazendo as análises de qualidade de produto, de compatibilidade de produto, e logo, a grosso modo, saindo à porta da nossa área lá, a gente já tem a nossa área de campo, que é muito bem manejada, então a gente consegue fazer experimentos bem robustos, que desde o laboratório dos primórdios do experimento ali até a aplicação de campo para gerar resultados de excelência aí para a comunidade, para os produtores. E esse é um momento que a gente está vivendo aqui através do teu podcast para levar e explicar melhor e levar alguns resultados que a gente fornece e faz dentro do grupo aí para a comunidade, para os produtores, para acadêmicos também. Por isso, partindo para o final agora, então, tem uma pergunta que já é rotineira, que a gente faz sempre no final do episódio, é a dica de ouro. É um apanhado geral, assim, pra gente resumir, eu acho, um pouco de tudo que foi conversado. E aí eu pergunto pros 13, se puder, cada um de vocês dar uma dica, né, complementar um ao outro, qual que seria a dica de ouro pro produtor que quer começar a trabalhar com bioinsumos, ou mesmo aquele que já trabalha, mas às vezes de uma forma muito tímida, que quer se aprofundar nesse mundo? O que ele precisa cuidar, que atenção ele tem que ter, qual que é o caminho para que ele seja bem sucedido, e aí sim a gente aumente esse número esse percentual de utilização de bioinsumos, a gente conseguir aumentar isso aí. Bom, primeiro agradecer, Vinícius, você e toda a sua equipe aí por esse espaço, que é nobre, muito nobre, para falar sobre bioinsumos, né, num ambiente onde a gente precisa ampliar, né? Os bioinsumos, eles funcionam, cada um na sua especificidade, cada um na sua objetividade para resolver algum problema, né? Como a gente diz, existe chinelo velho para cada pé torto aí, né? Cada panela tem sua tampa, né? Mais ou menos assim. Não existe receita de bolo e nós temos que buscar dados científicos comprovados. Essas situações de a gente dizer eu acho que funciona assim, eu acho que funciona assado, é muito raro dentro do nosso grupo. A gente não sabe muito, o que a gente não sabe, a gente realmente diz, olha, isso a gente não sabe porque a gente não testou. E nós trabalhamos com os dados que nós geramos e conseguimos através da ciência, porque eles nos dão respaldo científico para seguir um caminho, né? Então, o produtor ele precisa buscar as informações a partir de dados de pesquisa, né, com pessoas, e hoje fiz questão de trazer tanto o Iago como o Edgar, que tem conhecimento para discutir com qualquer um, assim como
como qualquer outro aluno do grupo, né, debater esse papo. Para quê? Para a gente ampliar e divulgar essas ações, né? Produtos de qualidade, transporte, armazenamento e aplicação e dados científicos que comprovem os resultados. Então, essa é a minha dica de ouro. Maravilha. Bom, eu vou dar, já que nós estamos falando em soja, né, e a gente viu aí, às vezes parece mentira, né, mas quando a gente vê esse número que apenas 60% na área do Rio Grande do Sul e essa tecnologia de inoculação nasce no Rio Grande do Sul, né, há muitos anos atrás, e nós temos só 60% da área de soja do Rio Grande do Sul que é utilizado o Bred Rhizobium. Então é assim, o Bred Rhizobium funciona, não coloque soja no solo sem o Bred Rhizobium, no mínimo o Bred Rhizobium, e se puder, então o casamento aquele que a gente falou antes, né, a co-inoculação com azospirilo, Bred Rhizobium, azospirilo, todo ano, colocou semente de soja no solo, colocou o Bred Rhizobium e azospirilo junto. Essa é a minha dica para o pessoal. Maravilha. Vamos lá, Iago. A minha dica é justamente complementar o que o Edgar falou ali, justamente pelo uso do Bred Rhizobium em bactérias fixadoras de nitrogênio, justamente pelo período que a gente vive. Esse período de guerra, de incerteza, a gente precisa buscar alternativas que mostrem bons resultados no campo, alternativas que trazem alternativas excelentes e vai refletir diretamente na rentabilidade. E aí, o que os nossos dados trazem aí é que o Bred Rhizobium, usado na soja para suprir a necessidade de nitrogênio, é a ferramenta excelente para o período que a gente está vivendo aí. Tem certeza de abastecimento, principalmente de fertilizante nitrogenado. Eu acho que, para resumir assim também o que vocês estão falando, é uma tecnologia barata, é uma tecnologia que funciona, está aí há anos à disposição do produtor. Eu acho que tem informação, o produtor e nós técnicos de campo também, a gente tem que buscar mais informação para estar ajudando o produtor, e o que a gente tem que fazer de fato é botar em prática, é utilizar, né, aumentar esse percentual, porque é uma tecnologia barata que funciona, a gente tem que ir por aí. Pessoal, professor Thomas, Iago, Edgar, eu agradeço demais o tempo de vocês. Foi uma aula que eu tenho certeza. E, bueno, eu deixo à disposição para vocês falarem as redes sociais. Quem quiser falar com o Grupo Coxilha ou quem quiser falar individualmente com vocês, como é que encontra vocês. Vamos começar com o professor Thomas e depois vamos para o Edgar e para o Iago. Deixar, então, um agradecimento a todos que nos acompanharam aí. A rede social o Instagram, que funciona muito bem, atualizado todos os dias. Todos os dias a gente tem um vídeo, um resultado de pesquisa, chama Coxilha UFSM, bem fácil, Coxilha UFSM. E por ali vocês podem entrar em contato conosco, todos os dias com uma atualização sobre manejo de cultura da soja, bioinsumos, manejo de milho, alguma coisa a gente, às 9 horas da manhã, a gente sempre publica ali, justamente porque é uma forma de a gente atingir muita gente, né, e deixar disponibilizado. Então, a gente está sempre à disposição aí de todos que quiserem bater um papo com a gente e isso nos alegra muito. Obrigado, Vinícius. Maravilha, eu que agradeço, professor. Isso. Bom, o Vinícius também agradecendo, né, o espaço, muito obrigado por nós. Um bate-papo, eu acho bem legal, né? A gente pôde trazer um pouco do que a gente faz. E, assim, se tiver dúvida sobre algo que eu falei aqui, ou quiser saber mais, pode ser através do Instagram da própria Coxilha, que acaba chegando na gente, né? Ou o meu Instagram pessoal também, Edgar Brasil, pode procurar lá, me adicionar e pode entrar em contato comigo por ali, que eu responderei com o maior prazer que eu puder. Maravilha. Vinícius, também te agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer imenso estar junto com o cacique aí, o professor Thomas Marti, meu orientador, e com o Edgar, batendo esse papo, trocando essa ideia legal. E foi um prazer também estar aqui, te conhecer e estar participando do teu podcast, hein? Também compartilho ali com o professor Thomas, pode nos achar ali no Instagram da Coxilha FSM. E aí dizer que a gente está disposto a sanar qualquer dúvida, qualquer informação e contribuir
para conversas aí para difundir melhor o uso de biológicos na agricultura. Mais uma vez agradeço vocês, uma baita conversa, um baita papo. E, bueno, para quem chegou até aqui, é porque é o pessoal que realmente quer informação, é quem está buscando ser diferente, para quem quer fazer algo diferente na lavoura. Então vamos aproveitar, já curte o vídeo, compartilha, passa essa informação adiante, porque é um conteúdo muito rico. E a gente está precisando levar mais informação adiante. Bueno, gurizada, a gente fica por aqui. Vocês me seguem no Instagram vini.agro93. Um abraço e até a próxima. Valeu!